É. Vou tentar ser, para poder dar para dizer tudo. É. Então, mas deixa um tempinho para a gente conversar depois, tá? Tá. Então, boa tarde ainda, né, a todos e todas e todos. São 5h15, são 5h12. Nós estamos começando mais uma aula desse curso de pós-graduação sobre Silvia Federici e além, e eu acho que hoje é além, né, Ana Emília? Mas a gente vai retomar a Federici na semana que vem com outras questões ligadas ao trabalho doméstico. Então, a Ana Emília Lobato é uma querida que faz doutorado comigo e que tem uma pesquisa muito original, eu diria, né? E que ela vai trabalhando esses temas feministas pelas bordas, né? Ela tem um jeito especial de entrar na questão, e é pelas margens, meio derridianamente, eu diria. Então, a aula dela, a aula de hoje é com ela, e é com muita alegria que eu passo a palavra para a Ana, já agradecendo demais a disponibilidade de vir aqui apresentar o seu trabalho para a gente. Tá bom? Imagina, Carla, eu que te agradeço. Eu agradeço também vocês que vão ouvir. O que eu vou apresentar aqui, o que eu vou apresentar nessa aula é basicamente o caminho que eu fiz para construir uma certa hipótese em torno da qual eu estou pensando a minha tese de doutorado, né? Que é sobre, o título é Fronteira, o título atualmente, né? Às vezes quando muda. Atualmente é Fronteiras do Desejo, escritas sobre o fim do homem. E é uma pesquisa que parte da leitura do Derrida, principalmente da leitura da gramatologia, né? E aí, mas eu queria começar lendo um texto que não tem nada a ver, mas, assim, quase como uma epígrafe, que é um trechinho desse livro, que chama Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Esmanioto, dá para ver? Que é um romance, super recomendo, porque é uma escrita, assim, super que impacta mesmo o corpo, né? E o corpo é o tema que eu estou trabalhando agora nesse momento, né? E no meio da história aparece uma pequena fábula, que eu queria ler essa pequena fábula, né? Diz assim: era uma vez um rei apaixonado por uma mulher que vivia na floresta. Incandescente de paixão, ele se ajoelhou e ofereceu o mundo a ela, mas a mulher lhe disse não. Os sábios conselheiros do rei me informaram que isso só poderia ser sinal de que um demônio vivia dentro dela. A amada queria viver para sempre ao lado do rei, mas o demônio não permitia. Para salvar sua amada, o rei mandou acorrentá-la nas masmorras. Para tirar o demônio de dentro dela, ele cortava, dissecava, calculava quanto tempo a carne de mulher demora para queimar. Se ela conseguia respirar embaixo d'água e se mulheres esticam quando puxadas por burros de carga. Observava, dissecava, descrevia. A mulher sobrevivia, só podia ser o demônio. Mas o rei estava preparado. Ele faria de tudo para ter as terras daquela mulher e poder ficar a sós com seu corpo. O amor era tanto. Na milésima-segunda noite, ele finalmente consegue se livrar daquele demônio. E o rei vive feliz para sempre com sua amada morta. Como em tantas outras histórias. Mas a história não termina quando acaba. E o que o rei achava ser um demônio virou um espírito animal de mulher que hoje em dia vive nos sonhos. Ela tem muitos nomes e um deles é loucura. Ela lembra a quem for preciso que para sair das profundezas e reencontrar o seu próprio corpo tomado, é preciso fazer um pacto profundo, um pacto com as partes de si que você ainda não conhece, todas elas e cada uma. Ninguém consegue viver aos pedaços.
Eu queria ler esse texto porque eu acho que, primeiro, conversa muito, eu acho, com a Federici e a caça às bruxas, né? E esse momento, né? De instituição disso que a gente pode chamar sobre assim, modernidade, né? Botar esse nome bem abrangente. E também porque ele termina com ninguém consegue viver aos pedaços, né? E eu tenho pensado muito nessa pesquisa que eu tenho feito em como que a escrita costura a cada vez costura o nosso corpo, né? Como que o nosso corpo ele vai se costurando à medida que a gente escreve e a cada escrita é um corpo novo costurado de outra maneira. E essa escrita é também uma maneira de contar outras histórias, né? Sobre a gente mesmo, sobre a mulher, as mulheres, a mulher negra, sobre mim, sobre, né? Essas várias possibilidades, né? De identidade. E então isso, aí queria começar assim. E aí na ementa, na pequena ementa que eu coloquei lá no Classroom, eu disse que eu queria puxar uns fios de questões que a gente já trabalhou, né, para costurar, então, essa leitura da gramatologia e uma leitura também do Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, né? E, então, primeiro, começando lá da primeira aula da Aline, quando ela fala das bruxas e o fim do mundo, né? E o antropoceno, né? Como esse ápice dessa ruptura epistemológica, metodológica, né? Que é da modernidade, né? E esse fim do mundo, né? Essa perda do mundo e que nesse momento se torna cada vez mais irredutível, né? A gente não consegue mais ignorar isso, né? Então esse é o primeiro fiozinho que eu queria puxar, depois queria puxar o fiozinho também da aula que a professora Carla, né, fez sobre a história do feminismo, né? E sobre como que as mulheres se inscreveram no debate político diante dessa mudança na relação cultura-natureza, né? E as mulheres foram deixadas do lado da natureza, e como então que implicação política isso tinha, né? Na vida das mulheres e depois também na luta por direitos, no debate político, né? E, por último, da aula passada, com a Ju, que falou um pouco né, sobre essa voz das mulheres, e no final a Carla trouxe um pouco do Derrida e como que a voz é importante, né, é uma questão fundamental para o pensamento da desconstrução. Queria partir um pouco também daí, desse finalzinho dessa aula, e também da pergunta que a Caroline fez sobre uma certa, sei lá, colonialidade subjacente, assim, né? Porque é um pouco o que eu tenho também pensado, né? Mas, assim, eu vou construir um pouco aqui com vocês esse caminho, como foi que eu, mais ou menos, construí essa hipótese, né? Vou começar com o pensamento da desconstrução e com Derrida, que assim, eu comecei a ler a gramatologia no mestrado, eu estava interessada na escrita da história das mulheres, era meu tema, né, na época, e eu sou formada em História, né? Eu sou formada em História, tenho outro mestrado em História e fiz um mestrado em Filosofia. E quando eu comecei a ler a gramatologia, eu, assim, achei que que a gramatologia podia ser lida como um texto de teoria da história da filosofia, de teoria feminista da história da filosofia, por conta de uma discussão sobre a mulher e sobre a diferença sexual que o Derrida faz
na segunda parte da gramatologia, né? Depois eu fiquei pensando que essa discussão sobre a diferença sexual, na verdade, ela compõe uma certa estrutura, um certo sistema de pensamento, né? Que é o que o Derrida, de fato, está criticando, ou ele está pensando, refletindo a respeito, né? Que é o logocentrismo, né? Ou a metafísica, ou a história da metafísica, e que a diferença sexual compunha, então, essa estrutura num momento específico dessa história da filosofia, que o Derrida chama, ainda lá na advertência, bem na abertura, antes de começar o texto da gramatologia, tem uma advertência, e ele chama essa época da história da metafísica de época de Rousseau. E essa época de Rousseau é um nome que ele dá para a modernidade também, né? Porque a época de Rousseau é o que vai... ele escolhe ler o Rousseau porque entre Descartes e Hegel, Rousseau é aquele que repete um certo gesto fundador, digamos assim, da história da metafísica, né? Vou já entrar nisso. Então, ele escolhe ler o Rousseau por causa disso, né? Então, esse período é a modernidade, né? Então, essa época de Rousseau, que depois eu desloquei, a Carla deslocou primeiro e eu segui ela, e inventei outras coisas em cima, desloquei a época de Rousseau para a época do suplemento, vou já explicar por quê, e agora, a partir da época do suplemento, quero fazer um outro deslocamento. Então, bora lá. Então, a gramatologia é esse texto, assim, clássico do Derrida, né? É um texto, é um dos primeiros textos que ele publica, né? E é um texto que ele vai pensar a linguagem, né? Mas ele vai pensar, sobretudo, a escrita, né? Chama gramatologia, porque ele vai pensar sobre a possibilidade ou a impossibilidade de uma ciência da escrita. E ele começa o texto, né? Quando tem uma advertência, depois tem um epígrafe. E na epígrafe, ele diz o seguinte, que ele faz uma definição de logocentrismo como a metafísica da escrita fonética, que no seu fundo não foi mais do que um etnocentrismo mais original e mais poderoso que hoje está em vias de se impor no planeta. Ah, isso tem na citação, Bia. Eu acho que é a segunda. Então, ele começa já definindo o logocentrismo como, primeiro, uma metafísica da escrita fonética e, segundo, como um etnocentrismo mais original e mais poderoso que se impôs no mundo, né? Tem se imposto, né? No mundo. E esse logocentrismo, ele comanda, num mesmo gesto, o conceito de escrita, né? O conceito de linguagem, no final das contas, depois a história da metafísica e o conceito de ciência. Então, essa logia das ciências, biologia, arqueologia, toda a cientificidade da ciência, né, é comandada também por esse gesto, por esse logocentrismo, que é um etnocentrismo. Tem me interessado esse aspecto, né? E a gramatologia, então, vai fazer essa reflexão sobre a linguagem, e ele começa dizendo que a linguagem, tudo aquilo que antes era linguagem, hoje parece se deixar resumir sobre o nome de escrita. E então ele vai pensar que escrita é essa que
de certa forma, contém a linguagem, né? Contém o que era esse conceito de linguagem anterior. Resumidamente, porque não é bem sobre isso que é a minha aula, assim, então ele diz tudo acontece como se o conceito ocidental de linguagem se revelasse hoje como uma forma, uma deformação de uma escrita primeira, mais fundamental do que a que antes dessa conversão passava por mero suplemento da fala. Ou a escrita não foi nunca um mero suplemento, ou é urgente construir uma nova lógica do suplemento. Por quê? Porque, de acordo com o logocentrismo, porque, assim, para o Derrida, a metafísica tem um elo profundo e radical com a noção de signo. Né? E o signo, ele é uma forma de presença, de presentificar as coisas, né? É isso que o signo faz, ele presentifica. Então, todo o logocentrismo, ele é solidário dessa noção de linguagem que está atrelada ao signo. E o signo, ele é essa unidade de um significante e um significado, né? Então, toda a primeira parte da gramatologia, ele vai pensar, ele vai fazer, eu não gosto de dizer assim que ele vai desconstruir, mas assim, uma reflexão sobre a desconstrução do signo, e, portanto, a desconstrução dessa linguagem que está atrelada à ideia da presença. Essa linguagem, esse modelo de linguagem, né, ele também... esse modelo de linguagem, ele privilegia a voz em detrimento da escrita, porque a escrita, na tradição ocidental, né, na história da metafísica, a escrita ela é sempre a escrita fonética. Então, a escrita é uma representação gráfica do som, né, da fala. Então, a escrita ela não tem uma ligação direta com o significado. Então, quando eu, sei lá, digo casa, a palavra escrita casa, né, graficamente, ela representa o som casa. Quem tem ligação com o significado da casa é a palavra falada, né? É a palavra falada. E desde Platão, há uma depreciação, um gesto de depreciação da escrita, porque a escrita ela é justamente significante de um outro significante. E a voz tem um privilégio com relação à escrita, porque assim, a voz é um significante, mas a voz, a palavra falada, né, é um significante, mas é um significante que nasce na interioridade da pessoa, né, do sujeito. Então, é quase como se o sentido daquilo que eu falo se construísse à medida que eu falo. Então, a voz, ela tem essa característica de não precisar de nada de fora para se constituir. Então isso, né? E a escrita não. A escrita está no mundo, né? A escrita precisa sempre de um espaço, ela está no exterior. Então, a história da metafísica, Derrida várias vezes vai de vários modos ao longo da gramatologia, o Derrida vai repetir isso, que a história da metafísica é a história do rebaixamento da escrita, que vai ser colocada para fora, na exterioridade do sentido, e do elogio da voz, porque a voz ela é co-sanguínea do sentido, quase, sabe? Do sentido. E é por isso também que o Derrida vai falar do logocentrismo como fono-logocentrismo. Depois também ele vai, do mesmo jeito que a voz implica, ou que o logos implica, que a foneta é implicada no logos, o falo também está implicado no logos, aí vai ficar fono-falogocentrismo. E aí depois ele vai ajuntando
outras propriedades, né, do logos nessa palavra, mas por hora isso. Então, a metafísica, como essa determinação do ser como presença, né, ela vai também se produzir como a dominação de um modelo de linguagem, de uma forma linguística, que é essa que é a do signo, certo? Pronto. Aí, então, essa é a primeira parte da gramatologia. Mentira, não é só isso, gente, tá? Isso é um resumo muito sucinto, muito sucinto, muito sucinto mesmo, tá? Mas essa é a questão que a primeira parte da gramatologia vai trazer. A segunda parte da gramatologia, ele vai fazer uma leitura, então, do Rousseau. E ele vai fazer essa leitura do Rousseau e ele vai dizer, aí pode colocar, Bia, a citação, e ele vai dizer, então, que ele vai ler o Rousseau porque... Ai, meu Deus. Aqui. E ele vai dizer porque no interior... É isso, né? A época do Logos, portanto... sim. Então, a época do Logos, portanto, rebaixa a escrita pensada como mediação de mediação e queda na exterioridade do sentido. Pertenceria a essa época a diferença entre significante e significado, e esse pertencimento se organizou e se hierarquizou numa história, que é a história da metafísica, né? No interior dessa época do Logos, né, dessa história da metafísica, entre Descartes e Hegel, Rousseau é, sem dúvida, o único ou o primeiro a fazer um tema ou um sistema da redução da escrita, tal como era profundamente implicada por toda a época. Ele repete o gesto inaugural do Fedro e da interpretação de Aristóteles, né, Platão e Aristóteles, mas dessa vez a partir de um novo modelo de presença, que é a presença a si do sujeito na consciência e no sentimento. Então, nesse período, nessa época que ele está chamando de época de Rousseau, o Rousseau, ele está chamando de época de Rousseau justamente porque o Rousseau é aquele que refaz um certo gesto que já tinha sido feito pelo Platão e pelo Aristóteles, que é um gesto de rebaixamento da escrita, de dizer que a escrita ela é ruim, porque ela é enganadora, ela não é viva, porque tem uma coisa que, assim, a voz, ela está profundamente ligada com o nosso sopro de vida, né? A minha voz tem o tamanho do meu sopro. Quer dizer, tudo bem que vocês estão bem distantes de mim me ouvindo, mas é só por uma artimanha da arte, que não é coisa boa, né? A artimanha da técnica. A técnica não é vista com bons olhos. Então, a escrita ela também não é vista com bons olhos por causa disso. E é interessante dizer vista com bons olhos, depois a gente vai chegar nos bons olhos. E aí, então, tem essa... a voz, ela é viva, porque eu estou aqui falando com vocês, estou viva. Se eu me engasgar e morrer agora, vocês vão ficar sem saber o que eu tinha para dizer para vocês. Né? Então, assim, tem o tamanho do meu sopro de vida. A escrita, não. A escrita escrevi, outra pessoa leu daqui, tipo, a gente está aqui lendo Platão e Aristóteles. Lendo Anaximandro, que que escreveu um monte, sobrou uma frase, e o povo escreve livros e livros sobre uma única frase que sobrou do que ele... Sabe Deus o que essa frase significaria se tivesse o resto, se tivesse o resto do texto né, sobrevivido. Então, a escrita, ela não é viva, né? Ela não é viva e ela também não é presente. Eu escrevo e uma pessoa, quando eu não tiver mais, quando eu morri ou por uma pessoa distante, pode ler o que eu escrevi, né? Mas por que eu estava dizendo isso? Enfim, então ele vai
Então ele vai entre Platão e Aristóteles. O Rousseau é esse, assim, o Rousseau repete então esse gesto de depreciação da escrita, mas de depreciação da escrita e do elogio da fala viva, mas agora tem um outro modelo de presença, que é a presença do sujeito diante de si mesmo, né? Que é esse sujeito moderno, esse sujeito da modernidade, que foi lá com Descartes, né? Que começou. E o Rousseau diz, se você quiser estudar, e o Rousseau, porque o Rousseau ele tem a segunda parte, gira muito em torno dessa obra do Rousseau, que é o ensaio da origem das línguas. Ensaio da origem das línguas, né? Que é um texto póstumo do Rousseau, ele não publicou em vida, é um texto pequeno, um texto que era super pouco badalado até o século XX, assim, e é um texto que ele está pensando a origem das línguas. Na verdade, é um texto sobre música, só que, como para ele a música ela é cantada, né, o canto é a origem da língua, então ele queria entender de onde vem a origem do canto e a origem da voz, portanto, e também a origem da linguagem, né, porque a voz do canto e a voz da fala têm essa mesma origem. Então, a segunda leitura gira em torno, a segunda parte da gramatologia gira em torno desse texto, e na teoria da linguagem do Rousseau, o Rousseau diz, olha, a gente tem que ir atrás, se a gente quiser estudar a língua, para a gente estudar a língua falada, porque a língua escrita é um mero suplemento da fala, né? E aí o Derrida, então, vai pirar o cabeção nessa coisa do suplemento, porque ele vai reparar que o Rousseau usa essa palavra suplemento em vários momentos, sobretudo quando o Rousseau está pensando, está discutindo, ou está falando, refletindo sobre a natureza. Então, quando o Rousseau está pensando a ideia de natureza, o conceito de natureza, o que é a natureza, que é um tema fundamental no pensamento do Rousseau, né? Sempre aparece esse suplemento, sempre. E aí, então, o Derrida vai viajar nessa coisa do suplemento, né? E aí, então, o suplemento também. O suplemento é uma coisa que substitui, né? Tipo um suplente, né? Então, eu preciso de um suplente para, sei lá, suplente de senador. O senador foi concorrer à prefeitura da sua cidade e aí o suplente assume, né? E então é um substituto ou é um suplemento, quer dizer, é alguma coisa que se adiciona a alguma coisa que teoricamente é inteira, né? O suplemento não é um complemento, então existe uma coisa inteira, mas por algum motivo precisou ser suplementada, precisou de uma adição de qualquer coisa, né? Ali. E o Rousseau vai jogar com esses dois sentidos, né? E o importante para o Derrida é que, assim, o suplemento... Porque, assim, o suplemento não é um tema no Rousseau, né? O Rousseau não é que tem um texto do Rousseau sobre o suplemento, é nada disso. Mas o Derrida percebe que o suplemento aparece sempre numa certa cadeia de significação. O Rousseau, de alguma forma, opera com essas significações desse significante sempre numa cadeia, né? Então, é sempre como uma espécie de metonímia de alguma coisa, né? De uma certa substituição. E, por exemplo, o Derrida começa com o caso da mãe. O Rousseau perdeu a mãe jovem, né? A mãe dele morreu de parto.
E, então, ele nunca teve mãe, e isso é um trauma, ele fala disso o tempo inteiro. Então, a mãe dele faltou, né? E o Rousseau diz, olha, para o amor da mãe, assim como o amor da natureza, não existe suplemento possível, suplência, né? Não existe substituto possível para o amor da mãe, assim como não existe substituto possível para a natureza. No entanto, a mãe, às vezes, falha. E, assim como a natureza, às vezes falha. Então, às vezes falta, às vezes não, sempre, né? Porque sempre há necessidade, embora era para não precisar, mas sempre se precisa. Então, por exemplo, toda a teoria da educação do Rousseau funciona nessa lógica do suplemento, porque a educação seria um suplemento para a natureza. Então, porque, de alguma forma, a natureza foi maculada, foi ferida, foi abandonada, pela sociedade, então a educação vem suprir essa falta que a natureza tem feito. Outro exemplo, o Rousseau fala sobre a mineração. A mineração também vai aparecer como um suplemento, mas a mineração é a pior atividade econômica possível para o Rousseau, porque a mineração ela é moralmente degradante, né? E a atividade econômica, né, a atividade natural e a mais adequada à humanidade seria a agricultura, porque, enfim, a natureza está aí, os frutos da natureza. Mas o ser humano cega a si mesmo, cavando a terra para ir buscar aquilo que a natureza, como uma mãe zelosa, guardou e escondeu nas profundezas da terra. Então, ele também tem, só que, ao mesmo tempo, por exemplo, com relação à ambiguidade, com relação à mineração, ao mesmo tempo que é ruim, ela é também necessária, porque a mineração, na história que o Rousseau vai contar, ela é também o índice da saída da natureza, né? Não tem agricultura sem mineração na história da humanidade que o Rousseau conta, né? Então, ao mesmo tempo que é ruim, ela também é necessária, né? Então, o suplemento aparece sempre como esse mal necessário, como um socorro num momento de miséria, assim, tá tudo perdido, então aí lança a mão, né, vem esse suplemento. Só que, na verdade, então o suplemento ele é sempre ruim, mas ele é sempre necessário. E ele é sempre perigoso. Perigoso porque, uma vez que ele aparece, que ele é invocado, convocado e usado, uma vez que ele ocupa esse lugar da falta, ele se faz passar pela coisa que faltava, como se ele fosse a coisa. E aí é quase como se esquecesse que ele é exterior, que ele está fora. Então, mais ou menos isso é a noção de suplemento. Talvez depois precise explicar outras coisas, mas a gente vai ficar por aqui, porque então, eu disse que eu queria então pensar a época de Rousseau como a época do suplemento. Mas, e aí eu queria trazer agora, então, o terceiro capítulo da Federici para pensar, porque assim, meu tema tem sido o corpo, né? Então, para pensar o corpo, para pensar para pensar o corpo nesse momento, né? Nessa época de Rousseau, nessa época do suplemento, o que acontece com o corpo? Primeiro, assim, uma coisa muito importante da gente não perder de vista é que até a modernidade, a pessoa humana, quer dizer, até a modernidade não, mas assim, para a Idade Média, vamos ser mais específico, né, no mundo inteiro,
Mas para a Idade Média, a pessoa humana, para o cristianismo, para a cristandade, ela é formada por um corpo e uma alma. Não existe dissociação do corpo e da alma. O Le Goff, que é o historiador, né, da Idade Média e tal, ele chega mesmo a dizer que a Idade Média se constitui em torno desse paradoxo que é o corpo, porque o corpo ele vai ser depreciado durante toda a Idade Média, mas, ao mesmo tempo, ele é também glorificado, porque Deus se incorporou e se fez corpo, se fez carne. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, ao mesmo tempo que o corpo ele é, sim, depreciado, porque ele é a porta para todo tipo de... a porta para o pecado, para a danação eterna e tal, ele é também a porta para a salvação, porque não existe possibilidade de salvação sem corpo. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui minhas anotações. Tá. Então o corpo, então, na Idade Média, é esse lugar de um paradoxo, né? Então, ele vai ser reprimido, porque ele, como alguma coisa de abominável, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser glorificado, né? E porque a humanidade, para o cristianismo, ela se funda, ela se sustenta, tanto no pecado original, que na Idade Média vai se tornar cada vez mais o pecado sexual, né? Como na encarnação de Deus, que se fez corpo, né? Então, essa pessoa humana, ela é formada por esse corpo que é material, mortal, né? E criado, e por uma alma que é imaterial, mas que também é criada, e é imortal. Então, não tem possibilidade deles serem dissociados. O corpo, ele tanto é um caminho para a perdição, né, como eu disse, mas, ao mesmo tempo, ele também é a única possibilidade de salvação. Porque a santidade, que é a realização humana, né, ela é habitar o próprio corpo e glorificar a própria carne. Porque, para o cristianismo, um dos dogmas, né, do cristianismo é também a ressurreição da carne. Então, no juízo final, as pessoas vão ressuscitar com os seus corpinhos e vão entrar no céu com a sua alma e o seu corpinho junto. Então, é por isso que é preciso habitar o corpo e converter o corpo, santificar a carne. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Pronto. Aí, que mais? E aí, na modernidade, é só na modernidade, então, que essa relação vai se transformar, porque aí a pessoa humana vai deixar de ser essa unidade do corpo e da alma e vai se tornar cada vez mais, vai se identificar cada vez mais com uma subjetividade que está para além do corpo, né? Que é justamente o capítulo da Federici, né? Essa transformação, obviamente, ela não acontece do dia para a noite, né? É um processo violento, inclusive, mas durante esse período, né, do século XVI, XVII, vai haver uma disciplinarização do corpo que, entre outras coisas, implica uma mudança no próprio conceito de corpo, uma mudança nas metáforas que são usadas para descrever o corpo. E a outra coisa que eu acho também bem interessante, que eu não vou falar a respeito, mas que também é uma coisa que eu tenho pensado, é que as metáforas corporais vão ser cada vez mais usadas para descrever realidades não corporais, tipo a realidade política, né? Nesse momento, tipo, metáforas corporais para descrever realidades políticas é uma coisa que desde Platão já acontecia. Na Idade Média isso vai se intensificar, mas vai se consolidar mesmo na modernidade. O Estado moderno é um Estado todo pensado a partir das metáforas corporais.
E isso também é interessante de pensar essa ambivalência, né, do corpo, porque, do mesmo jeito, né, esse é um dos pontos também da gramatologia que Derrida diz, a escrita ela é sempre depreciada, ela só não é depreciada quando ela é usada de forma metafórica, para falar, por exemplo, da escrita de Deus no coração do homem, do livro da natureza está escrito em linguagem matemática, né? O livro da natureza e tal. Então, são metáforas para falar da escrita, e aí a escrita é boa. Mas a escrita mesmo, literalmente falando, ela é sempre ruim. E é a mesma coisa que acontece com o corpo, né? O corpo, ele é ruim, e durante a modernidade, ele vai ser só ruim, porque antes da modernidade existia uma certa ambivalência, porque ele era potência de danação no inferno, mas também potência de santidade, né? Na modernidade ele vai ser só ruim. E ao mesmo tempo, vai se fortalecer o uso das metáforas corporais, e aí o corpo é bom, né? Porque ele é um modelo social, né? E aí, então, uma das características do indivíduo na sociedade capitalista é justamente a alienação do corpo, né? Como diz a Federici. Mas, para ele chegar nesse momento, que é meio que o momento que a gente vive agora, né? Que é o momento, por exemplo, quando Marx escreveu o Capital, né, do proletariado, esse trabalhador alienado do corpo, antes disso, esse corpo precisa ser produzido, né? Essa alienação não vai acontecer do dia para a noite. Então, é um processo vasto, ela diz, um vasto processo de engenharia social, no qual uma nova concepção de corpo e uma nova política sobre o corpo se forma, né? O corpo vai, então, passar para um primeiro plano das políticas sociais, porque ele vai ser visto cada vez mais como um recipiente de força de trabalho, como um meio de produção, como uma máquina de trabalho, uma máquina primária, né? A primeira máquina que o capitalismo criou foi o corpo. Então, estudar o corpo, as propriedades do corpo, assim como as estratégias em relação ao corpo, passa a ser uma das prioridades no período moderno, e, nesse sentido, Hobbes e Descartes são assim, paradigmáticos, né? Então, se na Idade Média o corpo fazia parte do humano, porque ele também era habitado por certos humores, trazia uma certa magia, e ele precisava ser convertido, né, muito mais do que dominado, precisava quase que um certo convencimento. Na modernidade ele vai se tornar um autômato, né, uma máquina, e ele vai ser colocado totalmente de fora daquilo que é autenticamente humano. O corpo é uma coleção de membros, vai dizer o Descartes, é um conglomerado de movimentos mecânicos que opera a partir de uma causa externa, porque essa mente que faz o corpo funcionar, a mente e o corpo estão na total exterioridade uma coisa da outra, né? A modernidade é também esse momento dessa sanha, né, calculadora, classificadora, medidora, que pretende também maximizar a utilidade social do corpo, né? E então tem isso. E o Hobbes e Descartes, eles têm dois projetos distintos. Acho que tem uma citação, Bia. Desculpa, Ana, eu estou um pouco perdido, porque você está falando o que está dentro das citações, então às vezes eu não sei se eu coloco, ou se eu deixo, ou se eu deixo você, ou se eu deixo Não, ela. Agora que vai chegar. A razão, através da metafísica, consiste em Descartes. Pode tirar meu áudio primeiro. No 9. Tá. No caso do Descartes, no 9? É isso. Então, o Hobbes e o Descartes, os dois vão pensar o corpo, mas eles têm projetos diferentes com relação à realidade corporal, né? No caso do Descartes, a redução do corpo à matéria mecânica faz possível o desenvolvimento de mecanismos de autocontrole que sujeitam o corpo à vontade,
Para Hobbes, em contraste, a mecanização do corpo serve de justificação para a submissão total do indivíduo ao poder do Estado. Em ambos, no entanto, o resultado é uma redefinição dos atributos corporais que, ao menos idealmente, fazem com que o corpo seja apropriado para a regularidade e para um automatismo exigido pela disciplina do trabalho capitalista. Idealmente, porque é um processo, né? No século XVI, esse processo ainda está em andamento, assim, ainda não se desenvolveu, né, completamente. É um processo que é lento e violento, muito violento. É um processo que engloba o cercamento dos campos, a caça às bruxas, inclusive a Federici vai dizer que é o ponto culminante, né, dessa intervenção estatal sobre esse corpo rebelde. O colonialismo também faz parte desse processo. Então, assim, esse capítulo, que é o terceiro capítulo da Federici, que é o do corpo rebelde, né, dominando o corpo rebelde, ela vai descrever esse processo de mecanização do corpo, como é que esse processo vai se dando, as resistências, né, como é que tá. O que eu queria salientar é que, primeiro, o corpo ele vai deixar de fazer parte da pessoa humana, né? Então, essa exterioridade do corpo, e aí acho que tem a outra citação, ou não? Não. Então, o corpo só é capaz de realizar ações mecânicas e involuntárias, e, portanto, ele não é constitutivo da pessoa, a essência humana reside em faculdades puramente materiais, né? A diferença do homem para o animal é a mente, e a mente está totalmente separada do cosmo, da natureza, né, e do corpo. São totalmente externos, né, um do outro. E a outra coisa é que é aqui na modernidade que se consolida todo o léxico político baseado nas metáforas corporais. Mas essas metáforas corporais, elas já dizem respeito a esse corpo máquina, a esse corpo como receptáculo de energia de trabalho. Né? Então, na modernidade se consolida todo um léxico político de metáforas corporais para descrever o Estado-nação, as fronteiras, as políticas, a política dos Estados, né, entre si, mas essas metáforas já dizem respeito a esse corpo mecanizado. Então, toda a política social, a organização social, já pensa esse corpo, sobretudo, como esse receptáculo de energia do trabalho. Estou ressaltando isso porque daqui a pouco, porque vou entrar agora no manifesto, no manifesto contrasexual, isso vai ser um ponto importante. E aí, só para terminar, tem a outra citação, que é, então, o corpo ele foi progressivamente politizado, desnaturalizado e redefinido como o outro, o objeto limite da disciplina social. Desse modo, o nascimento do corpo no século XVII também marcou o seu fim, uma vez que o conceito de corpo deixaria de definir uma realidade orgânica, específica, e se tornaria, em vez disso, um significante das relações de classe e das fronteiras movediças continuamente redesenhadas que essas relações produzem no mapa da exploração humana. Então, veja só, a época de Rousseau, a modernidade, que é a época de Rousseau, que é a época do suplemento, a gente também pode pensar que esse suplemento, um representante, né, para esse suplemento é o corpo, né? Porque o corpo é justamente aquilo que é solicitado pela mente humana para que ela possa ser, né? Porque não existe uma mente fora de um corpo, né? Embora esse fosse o grande desejo, né? A verdade é que toda a mente, toda a interioridade que vai ficar presente assim, se ouvindo falar lá dentro de si, precisa estar dentro de um corpinho material mesmo,
Então, e esse corpo, então, ele pode ser lido, né, pode ser entendido como um suplemento para esse humano. Esse é meu primeiro ponto. E nesse momento, né, que a gente está nessa modernidade bem aí. E aí, nesse ponto, eu queria, então, trazer o Manifesto Contrasexual do Preciado. Vou trazer pontos muito sucintos mesmo, bem rapidamente. O manifesto eu li pela primeira vez em 2015, com o professor Rafael, a Doc Lobo e a professora Suzana. Eles fizeram uma disciplina, foi a primeira vez que eu li. E, assim, é uma leitura, não sei se vocês já leram, mas, assim, é uma leitura que me impactou muito, porque, de fato, causou um deslocamento, assim, deu uma sacudida, porque, primeiro, é muito contraintuitivo, né, o que ela diz, ele. E, então, causa essa confusão. Mas, assim, o que me ajudou muito a entender, ou alcançar, assim, um pouco a proposta, é que foi a possibilidade que eu tive de conviver e de me relacionar com pessoas não binárias. E aí eu pude experimentar no meu próprio corpo isso que ele propõe e sobre o que ele está refletindo. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque justamente uma das questões é que a reflexão acadêmica e filosófica, em particular, ela se dá para além do corpo. A gente, pouquíssimas vezes, pouquíssimos filósofos, ao longo da história da metafísica, levaram o corpo em consideração, e quando levam em consideração, é sempre de maneira muito teórica mesmo. É como se o corpo não fosse essa materialidade. E aqui o Preciado vai falar justamente da materialidade do corpo mesmo, deste corpício nosso que a gente vive. Esse nosso corpinho mesmo. E então, assim, a minha sugestão é ler um manifesto contrasexual, mas também assim, experimentem formas não binárias de se relacionar, porque faz toda a diferença para entender, não com a cabeça, sabe, mas para entender mesmo com o corpo o que ela está propondo. Porque, a princípio, é realmente um pouco contraintuitivo mesmo. Eu acho contraintuitivo, mas, assim, como a nossa intuição ela é formada dentro dos parâmetros da metafísica e do logocentrismo, é totalmente normal que seja contraintuitivo, né? Porque, então, o Manifesto Contrasexual, no Brasil tem essa tradução, mas tem uma edição nova que saiu nos Estados Unidos, que o Preciado fez uma introdução e fez uma certa revisão no texto. Então, incluiu certas palavrinhas, mudou uma coisa ou outra. E assim, é basicamente a mesma coisa, mas ele tornou o texto muito mais crítico à colonialidade. Então, a heteronormatividade, né, com essa revisão, ela é muito mais heterocolonialidade também, sabe? Então, aonde, por exemplo, estava escrito homens, agora tem homens brancos, aonde tem modernidade filosófica, colonialismo e capitalismo. Então, em várias partezinhas, e tornou o texto ainda mais corporal, porque tem, por exemplo, tem um subtítulo que é do sexo como tecnologia biopolítica, e nessa edição nova tem dos genitais como tecnologia biopolítica. Então, também é ainda mais corporal, sabe? Pronto. O manifesto contrasexual, ele assim, nessa introdução nova, né, dessa introdução desse texto
nessa introdução que ele fez para essa edição nova, ele diz que é uma resposta raivosa e impertinente à castração heterocolonial da multiplicidade radical do vivente e das formas de produção de desejo e de prazer. Então, a contrassexualidade é sobretudo, um deslocamento. Acho que na leitura que eu faço, o gesto mais importante é que o Preciado tenta deslocar o sexo e a diferença sexual da história da natureza e rearranjar ou remanejar essa diferença para a história da produção. Para a história da produção. Porque, assim, é também um debate com a tradição feminista e com Preciado é um feminista, ele sempre afirma isso. Né? Eu não sei se todo mundo conhece Preciado, mas Preciado é um filósofo trans, né? Que antigamente era Beatriz Preciado e agora é Paul Preciado. Então, às vezes eu chamo ele, às vezes eu chamo ela. De repente, eu estou aqui falando como se todo mundo soubesse, mas então, às vezes eu chamo ele, às vezes eu chamo ela, porque dá uma confusão assim, né? Paul B. Preciado, né? Porque ele manteve o B de Beatriz no nome, que eu acho exatamente. Que é uma coisa interessante também. Exatamente, Paul B. Preciado, porque ele diz que Beatriz é uma coisa que resta, né? Então, é só, né, que eu estou aqui falando como se todo mundo soubesse do que se tratava, mas sei lá. Então, acho que o gesto mais importante que ele faz é isso, tirar a diferença sexual, problematizar a diferença sexual de modo a deslocar ela de uma história, do âmbito da natureza, porque a gente toma a diferença sexual como biológica, né? E, portanto, como natural e, portanto, como universal também, né? Mas vou chegar lá. Então, então, um ponto importante é que, então, a sexualidade, a heterossexualidade, ela é uma sexualidade que vai ser construída a partir de uma série de tecnologias. Do mesmo jeito que, para que o trabalhador se tornasse alienado do próprio corpo e se tornasse adequado para esse sistema capitalista, né, para que esse corpo, que é um receptáculo de energia de trabalho, se adequasse a esse modelo de trabalho, foi preciso todo um processo de disciplinarização do corpo. A sexualidade também precisou ser adequada a esse corpo. Esse corpo autômato também requer uma sexualidade autômata, que vai ser a heterossexualidade. Peraí, deixa eu olhar minhas... Então, isso. A automação do corpo, ela requer também uma certa automação sexual, né? Que Preciado vai definir como uma tecnologia política de injetar o determinismo nos processos de reprodução social. Então, a ideia de que a natureza humana é naturalmente heterossexual é isso que ele está criticando. Quer dizer, não, essa natureza, essa heterossexualidade, ela foi construída. Então, ele vai analisar uma série de tecnologias que, durante a modernidade, foram desenvolvidas na constituição dessa sexualidade, desse sujeito moderno, que é sem corpo, mas que também tem corpo, né? Que tem um corpo que é um suplemento.
Então, e aí ele diz, eu vou pular essa citação da linguagem, depois eu vou voltar para ela, Bia. Eu vou pular para a citação 12. Então, a natureza humana, isso é apreciado, né? No Ocidente, veio depois da revisão, né? A natureza humana no Ocidente é o efeito da tecnologia social que produz nos corpos, nos espaços e nos discursos a equação natureza é igual a heterossexualidade. O sistema heterossexual é um dispositivo social de produção de feminilidade e masculinidade que opera por divisão e fragmentação do corpo, recorta órgãos e gera zonas de alta intensidade sensitiva e motriz, que depois identifica como centros naturais e anatômicos da diferença sexual. Então, o corpo humano, né, o corpo humano na modernidade, ele vai ser, de fato, todo recortadinho, porque, assim, se o corpo ele é uma máquina, né, ele funciona a partir de como disse o Hobbes, é um amontoado de órgãos que se juntam, que são umas peças que dá para juntar, né? E algumas dessas peças vão ser identificadas como sexuais, e aí, então, toda a sexualidade vai se restringir a determinadas partes do corpo, né? E aí tem essa outra citação, continuando, né? O sistema sexo-gênero é um sistema de escrita biológica que escreve com sangue, esperma, leite, água, som, tinta, óleo, urânio, capital, luz, eletricidade e radiação. O corpo é um texto vivo, socialmente construído, um arquivo orgânico da história humana, como história da produção-reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam, outros permanecem elípticos e outros são sistematicamente eliminados ou riscados. A heterossexualidade, longe de surgir espontaneamente em cada corpo recém-nascido, deve se reinscrever ou reinstruir através de operações constantes de repetição, de recitação de códigos masculino e feminino, socialmente investidos como naturais. Então, eu acho que essa é assim, o pressuposto do qual ele parte, né? Nessa introdução a esse texto, a essa edição nova em inglês, na citação 11 agora, Bia, ele diz também uma coisa, e aqui eu acho que Preciado tem Preciado é derridiano, né? Ele foi orientando do Derrida e o manifesto e toda essa reflexão sobre a sexualidade, né? Deve muito ao Derrida, ao pensamento da desconstrução, além do pensamento feminista, da Dana Haraway, da Wittig, aí depois tem Deleuze e Guattari, também uma influência importante, Foucault é uma influência importante, né? Mas aqui, esse pedacinho é muito derridiano, né? E isso está só nessa edição em inglês, que ele diz assim, que as sexualidades são como linguagens. E isso me interessa, vou já explicar mais daqui a pouco. Então, as sexualidades são como linguagens, são sistemas complexos de comunicação e reprodução da vida. Como linguagens, as sexualidades são construções históricas com genealogias e inscrições bioculturais comuns. Como as línguas, as sexualidades podem ser aprendidas. Vários idiomas podem ser falados. Como costuma acontecer no monolinguismo, uma sexualidade nos é imposta na infância e assume o caráter de um desejo naturalizado. Somos treinados para o monolinguismo sexual. É a linguagem que não conseguimos perceber como um artefato social, aquela que entendemos sem poder ouvir plenamente seu sotaque e sua melodia.
entramos nessa sexualidade por meio de atos médicos e legais, de atribuições de gênero, por meio da educação e punição, por meio da leitura e da escrita, por meio do consumo, mimetismo e repetição de imagem, através da dor e do prazer. E ainda assim, poderíamos ter entrado em qualquer outra sexualidade sob um regime diferente de conhecimento, poder e desejo. Ainda assim, podemos aprender qualquer outra linguagem sexual com maior ou menor senso de alienação e estranheza, de alegria e apropriação. É possível aprender e inventar outras sexualidades, outros regimes de produção de desejo e prazer, ao pensar na sexualidade como linguagem estética. Desculpem. Ao pensar na sexualidade como linguagem estética, esse manifesto pede a superação do formalismo, do funcionalismo e do império da visão. A contrassexualidade é uma tentativa de se tornar estranho à sua própria sexualidade e se perder na tradução sexual. Esse trecho é muito, muito derridiano, né? Então, assim, Preciado, então, vai pensar o corpo e vai viver o corpo como escrita, no sentido derridiano, né? Como linguagem, mas como essa linguagem que não é a da presença, mas é justamente a do diferimento, né? Então, o corpo é uma escrita biológica, né? Então ele vai pensar, e todo o manifesto vai partir, então, dessa premissa. E como Derrida, e da mesma forma que o Derrida pensou a linguagem a partir da escrita, que é um suplemento, o manifesto todo, o Preciado vai pensar a sexualidade a partir também de um suplemento, a partir também de uma margem, que é o dildo. Então, ele toma o dildo como esse suplemento, na verdade, ele toma o dildo como um representante paradigmático do que o Derrida chama de suplemento. E aí tem a outra citação, embaixo dessa. Aqui ainda não foi. Né? Que é a 14. A contrassexualidade diz: a lógica da heterossexualidade é a do dildo. Do mesmo jeito que a lógica da linguagem é a do suplemento, né? Da mesma maneira como o Derrida pensa a linguagem do signo, né? A partir do suplemento, a heterossexualidade é a lógica do dildo. A lógica da heterossexualidade é a lógica do dildo, né? Essa remete à possibilidade transcendental de dar a um órgão arbitrário o poder de instaurar a diferença sexual e de gênero. O fato de se ter extraído do corpo, em forma de dildo, o órgão que institui o corpo como naturalmente masculino, deve ser considerado como um ato estrutural e histórico decisivo entre os processos de desconstrução, da heterossexualidade como natureza. A invenção do dildo supõe o final do pênis como origem da diferença sexual. Assim, ao fim e ao cabo, o que ele está dizendo é o pênis como a marca da diferença, né? Porque o que diz que se é homem ou mulher é quem tem, quem não tem pênis, né? Quem tem pênis é homem, quem não tem pênis é mulher. Esse suplemento, né, que é o dildo pênis, né, que ele vai dizer, é totalmente arbitrário. Parece natural, mas, na verdade, está na ordem da arbitrariedade mesmo. Então, fazer esse deslocamento da diferença para esse órgão externo, mas que é um órgão que está ali na margem entre o corpo e o objeto, né? Que tá aqui nessa margem, desloca a sexualidade para fora
dessa ordem da natureza. Não sei se me explico, mas é tipo isso. Então, isso. E aí, estou quase já terminando, para poder a gente conversar um pouco. Então, a partir do dildo, né, ele vai pensar e vai propor essa contrassexualidade. Que não é, e que é importante também dizer, é que a contrassexualidade não é ele não está propondo uma coisa que vai ser. Na verdade, ele está partindo de uma experiência que já é a experiência dele como trans, como pessoa trans, que já é a experiência de uma série de pessoas, de uma quantidade enorme de pessoas que já existem e que já vivem uma sexualidade que não é a heterossexualidade, que já vivem uma identidade de gênero que não é nem feminina nem masculina. Então, ele não está propondo uma coisa, vamos fazer. Toda essa reflexão é uma espécie de reflexão teórica sobre uma experiência que já é, né? Eu acho isso importante dizer. E aí, queria só terminar. Então, ele vai fazer essa análise dessas tecnologias, né? Em especial, ele vai pensar duas tecnologias, ele vai se deter um pouco na análise de duas tecnologias. A tecnologia de repressão, as técnicas de repressão da masturbação no período moderno, principalmente no século XVIII, ai, meu Deus, me fugiu agora. E a outra técnica é a técnica deixa só eu achar que agora me fugiu, que são deixa eu olhar aqui nele mesmo. Então, um é a repressão da masturbação e o outro são as tecnologias orgásticas, não, as tecnologias de cura das mulheres histéricas, né? Porque as mulheres histéricas eram curadas por meio dos orgasmos. Então, foi quando o vibrador foi inventado, ele foi inventado justamente para curar essas mulheres que ninguém sabia direito o que... Então, são tecnologias que... ambas, né, essas tecnologias são tecnologias relacionadas ao prazer sexual do indivíduo, né, porque o orgasmo, isso é interessante de pensar, o orgasmo é essa unidade irredutível do prazer individual, né, então desse sujeito interior, ele tem também essa unidade de prazer que é só dele e irredutível a ele, que é o orgasmo. E essas tecnologias, então, são tecnologias relacionadas a essa produção de prazer. E aí, eu não vou falar muito disso, porque primeiro por causa da hora, e vou só ficar na mão masturbadora, que é porque tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, começam a aparecer vários manuais, tratados, né, sobre a masturbação e sobre os perigos da masturbação. Porque porque a masturbação ela é vista como um desperdício desnecessário de energia corporal que pode levar, inclusive, à morte, né? Lembrando que o corpo está cada vez mais se tornando esse receptáculo de energia que tem que ser energia produtiva, né? Então, esse desperdício, ele é um desperdício... o desperdício da masturbação é o mesmo desperdício do sexo que não é para reprodução, né? Porque você faz ali um sexo, desperdiça uma energia que não vai servir para nada. E que o excesso de masturbação vai ser apontado como causa de uma série de doenças,
Então, ele analisa alguns tratados, né, que aparecem nesse momento. E são tratados que descrevem a masturbação como uma degradação moral, mas também como a vetor de uma patologia, de uma doença, né? O que está em jogo ali? O pressuposto de que o corpo individual é um sistema autorregulado, um circuito fechado e finito de energia cujo gasto desregrado pode colocar em perigo o próprio corpo, que precisa funcionar para que a sociedade funcione, né? Então, esses tratados, quer dizer, o Preciado destaca, né, o aparecimento simultaneamente do sexo individual e de um conjunto de técnicas de si, influência, esse é um momento super Foucaultiano dele, técnicas de si, com as quais é possível o sujeito, né, é possível conhecer e controlar e produzir o indivíduo como sujeito de uma identidade sexual. Então, o corpo agora marcado por uma sexualidade feminina ou masculina, ele vai ser incorporado na identidade do sujeito. O sujeito ele vai ser homem, mulher, heterossexual, homossexual, porque a homossexualidade também ela é homossexual, mas ela funciona dentro dos parâmetros da heterossexualidade, né? Então, o corpo, então, ele retorna, ele é readmitido, mas agora é um corpo suplementado pela diferença sexual, né? Isso. E aí, para terminar, eu tenho um pedacinho que essa citação, e agora já indo para o final, tem quando ele está analisando, quando ele está pensando a masturbação, ele faz uma análise que eu achei interessantíssima na época, continuo achando ainda. E ele diz assim, que o tato e a visão estão marcados por uma assimetria epistemológica radical. O tato é cego, enquanto a visão toca com o olhar, sem ser contaminada, nem pelo particular, nem pela matéria. Isto é, a visão supõe um modo superior de experiência que não necessita nem da mão, nem da pele. A transição do tato para a visão, que marcará a emergência da modernidade filosófica, do colonialismo e do capitalismo, né, nessa transição do tato para a visão, o tato, enquanto sentido menos válido, será literalmente contido e efetivamente impedido por uma série de instrumentos técnicos que medirão a relação entre a mão e os órgãos genitais e que virão regular as possibilidades inquietantes abertas pela mão que toca a si mesmo, que transforma o indivíduo em seu próprio objeto de conhecimento, de desejo de prazer. Por trás do problema da cegueira que estrutura os debates sobre o conhecimento e a sensibilidade em Locke, Berkeley, Condillac, Buffon, Diderot e Voltaire, esconde-se a mão moderna do masturbador. Eu quis não me avançar nas outras tecnologias que ele vai pensar, porque me interessa muito essa passagem da visão para o tato e toda essa tecnologia de repressão, mas ao mesmo tempo também de disciplinarização da masturbação, né? Porque não falei isso lá no começo, mas quando o Derrida está pensando o suplemento, o perigoso suplemento o que o Rousseau chama de perigoso, além da escrita ser um suplemento, o outro suplemento que intriga e ocupa o Rousseau é a masturbação, né, que ele vai chamar de perigoso suplemento. E como que a maneira como que aqui na modernidade se constitui um modelo de autoafecção que é muito parecido o modelo de autoafecção sexual e o modelo de autoafecção, né, do sujeito dentro de si pensando sozinho é meio que a mesma coisa, né?
porque o sujeito está lá, ele conversa com ele mesmo e chega à verdade, né? E na masturbação é também esse processo de autoconhecimento, né? Só que não, esse processo de autoconhecimento não é para acontecer no corpo. Então, tem toda uma tecnologia de repressão desse autoconhecimento do corpo, porque o sujeito ele tem que ficar só dentro da cabeça dele, se autoconhecendo só dentro da sua cabeça, dentro na sua interioridade, né? E a outra questão que é a da visão, e aí foi por isso que eu trouxe também, para terminar, mas aqui só para fazer um aceno, assim, uma indicação. Sim, então, isso, né? Já falei isso, né? Então, o corpo ele retorna para o sujeito, mas ele retorna com essa marca da identidade sexual. Então, ele vai ser um corpo masculino ou feminino, necessariamente, né? Isso. E a diferença sexual, então, essa diferença que vai ser uma diferença biológica e que vai ser colocada do lado da natureza. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas mais para frente, na leitura da gramatologia, tem um momento em que o Derrida meio que o Derrida, quando ele vai... que o Derrida mostra como que, no contrato social do Rousseau, a diferença sexual ela estava implicada como diferença natural, né? Mas não vou entrar nesse mérito, né? Mas é um pouco para dizer a arbitrariedade desse posicionamento da diferença sexual como uma diferença natural. Pronto, aí fecha um pouco isso, e aí só para terminar, queria acenar, né, pensando sobre isso, essa leitura que eu tenho feito agora, ultimamente, que é a Invenção das Mulheres, da Oyeronke Oyemi, que é uma socióloga nigeriana, e ela vai justamente criticar o uso, na verdade ela vai um pouco analisar a inadequação da noção de diferença sexual biológica para pensar as sociedades, para pensar, refletir, descrever as sociedades iorubás antes da invasão, antes da colonização, né? Porque para as sociedades iorubás, a diferença sexual, a diferença biológica, a diferença sexual, né, biológica, não era uma categoria importante para a organização social. E aí ela vai mostrando, mas vou só citar, tá? Não vamos, vou só citar porque assim me interessa, né? O argumento dela. Mas como que o fato de que o Ocidente considera a diferença sexual biológica e, portanto, universal, acaba categorizando sociedades para quem talvez essa diferença não fosse fundamental para organizar a sociedade, né? Eu botei 2 pedacinhos que estão logo bem no comecinho do livro, só para vocês terem uma noção. É bem na abertura do livro, ela começa o texto dizendo isso, né? Que a noção de sociedade que emerge dessa concepção ocidental, né, é de que a sociedade é constituída por corpos, e como corpos masculinos, femininos, corpos judaicos, corpos arianos, negros, corpos brancos, corpos ricos, corpos pobres, né? Uso a palavra corpo de 2 maneiras. Primeiro, como uma metonímia para a biologia, e segundo, para chamar atenção para a fisicalidade pura que parece estar presente na cultura do Ocidente. E aí, mais para frente um pouquinho, ela diz: a razão pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é percebido principalmente pela visão. A diferenciação dos corpos humanos, em termos de sexo, cor da pele, tamanho do crânio, é um testemunho dos poderes atribuídos ao ver. O olhar é um convite para diferenciar.
E, assim, o que eu acho que é o que eu achei muito interessante da leitura da Oyeumi é que o corpo do Ocidente, ele é depreciado, certo? O corpo, ele só vai ser elogiado no sentido metafórico. Mas o pensamento ocidental, ele é todo super físico, super corporal. Existe uma biológica que orienta todo o pensamento ocidental. E essa biológica fica dissimulada, fica apagada, justamente pelo privilégio que se dá à mente, à voz, aquilo que não é corpo. É isso que eu tinha para dizer. Podem falar. A Bia já abriu a fila. Ai, ótimo, Bia.